Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Tema de hoje: salvação pela graça. Vamos orar? Santo Deus que estás nos céus, queremos, Senhor, pedir sabedoria, ajuda-nos e nos prepara para a salvação em Cristo Jesus, Rei do Universo. Em nome do mesmo que te pedimos e agradecemos. Amém. Salvação pela graça. A salvação é um presente de Deus. Estes passos demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e convenção, confissão dos pecados. Obediência à lei de Deus como resultado da salvação. Batismo por imersão, perseverança até o fim. Sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Pergunta de número 1 do estudo 11, como tema salvação pela graça. Como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis 15, verso 6. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Salmo 6, verso 4. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo-se o meu coração na tua salvação. Salmo 13, verso 5. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 86, verso 15. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça de Deus. O ser humano não merece nada de si próprio, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança e nos transforma. Até para nós nos arrependermos do nosso pecado, é porque quando o ser humano chega a se arrepender, é porque o Espírito Santo já falou na sua mente, já direcionou o caminho certo, porém o aceitar ou não depende de cada um de nós. Mas até para sermos perdoados, chegarmos ao arrependimento, é por influência do Espírito Santo de Deus, é pela graça do Senhor. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15, 11. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 a 12. De acordo com o Novo Testamento, nós vimos que no Velho Testamento a salvação era pela graça. E no Novo Testamento, de acordo com os textos que lemos, vejamos, a salvação no Novo Testamento é também pela graça. Graça é o dom imerecido, o ser humano não merece, não tem também como pagar. Aí Deus diz, a vida
eterna é um presente meu para você. Não tem condições de você me pagar, mas eu te dou. É de graça. É um presente. É um dom imerecido. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia, existe apenas um método de salvação, que é a graça. O que Jesus fez para nos salvar? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Hebreus 9, 22. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Jesus nos salva através de sua morte na cruz. 6 passos que confirma a salvação. O primeiro passo está em Atos 16, 31 e também o capítulo 4, verso 12. Devo crer em como meu Salvador. Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Devo crer em Jesus como meu Salvador. Esse é o primeiro passo para a salvação. Você acredita que Jesus existe? Você acredita que existe um Deus no céu? Pai, Filho e Espírito Santo? Você acredita que Jesus, há 2000 anos atrás, veio, assumiu a forma humana, se fez homem, habitou no meio dos seres humanos e morreu, e ressuscitou e subiu aos céus? Você acredita? Então, você já deu o primeiro passo. Mas o segundo passo dos 6 passos é Atos 3, 19 nos responde: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, 19. Então, o segundo passo é o que? Arrepender e converter. Você já deu esse segundo passo? Já se arrependeu dos seus pecados? Já se converteu ao Senhor? Ou seja, decidiu abandonar as coisas do mundo, as festas mundanas, o cigarro, as bebidas, as festas, as impurezas desse mundo para entregar sua vida e viver como convertido, contrito ao Senhor, voltado para Deus? Você já deu esse segundo passo? Precisa dar o segundo passo, meu amigo, minha amiga. Convertei ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Terceiro passo está em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Qual é o terceiro passo? Confessar os pecados a Jesus. Somente a Jesus. Quarto passo, Mateus 19, 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 16 e 17. Segui os mandamentos de Deus. Este é o quarto passo. Os 10 mandamentos. Não adianta seguir só 8, nem 3, nem 4. Tem que ser os 10, que está escrito em Êxodo, capítulo 23 a 17. Quinto passo para a salvação. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Marcos 16, verso 16. Ser o quê? Batizado por imersão. O batismo por imersão é aquele batismo que mergulha na água. Uma criança, ela não tem consciência dos seus atos pecaminosos, ela nem tá em pecado porque nasceu no mundo de pecado, mas não que tenha cometido algum pecado em si. Então, geralmente, o batismo que nós vemos na Igreja Católica é que levam um bebezinho até a pia batismal, jogam água benta na cabeça e pronto, está batizado. Mas que contraste há com a vida de Jesus? Jesus ele foi levado ao templo quando criança, não para ser batizado, mas para ser apresentado. É o que fazemos hoje em nossa igreja. Quando um irmão, um casal dos irmãos, ou alguém que deseja, teve uma criança recente, leva até a igreja, e ali os líderes vão orar pela aquela criança, pedindo que Deus abençoe aquela criança. Foi o que aconteceu quando Jesus era bebê. Então Jesus ele foi levado ao templo não para ser batizado, mas para ser apresentado ao Senhor, como oferta para o Senhor, uma oferta de vida. Ou seja, aqui está meu filho. Ele te pertence, Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o Pai eterno. Guia o meu filho no caminho da justiça. Guia o meu filho no caminho reto, que ele possa te obedecer e ser abençoado pelo Senhor. Então, era esse sentido. Então, a criança crescia no caminho de Deus, os pais conduzindo aquela criança no caminho de Deus, até o momento que aquela criança ela tivesse já uma idade apropriada para ter consciência do certo e do errado. Então, o que acontece? Acontece isso hoje. De acordo com a Bíblia Sagrada, a pessoa só deve ser batizada quando já tem consciência dos seus erros, quando já tem a consciência do que é certo e o que é errado. Um bebezinho de 2 anos, você pergunta para ele, isso é certo? Isso é errado? De 2 meses, 3 meses, ele vai saber de quê? Então você vê que Jesus Cristo, quando completou 30 anos, ele foi até João Batista, que estava a batizar. Ele disse, João, batiza-me. Em Jesus não havia nenhum pecado, mas era para nos dar um exemplo que precisamos passar pelo batismo que Jesus pediu para ser batizado. Então o batismo é para quem tem consciência do erro. Ou seja, você já sabe distinguir o certo do errado, então você já é um candidato ao batismo. Já é um candidato a tomar uma decisão de livre e espontânea vontade ao lado de Deus. Por que isso acontece? Porque Deus não quer ninguém forçado. Deus não quer que a pessoa o siga sem saber o motivo por que está o seguindo. Então, um adolescente que já sabe distinguir o certo do errado já é um candidato ao batismo. Então, se ele já sabe distinguir isso é errado, isso é certo, então a partir dali, se ele pedir o batismo, já está pronto fisicamente, intelectualmente para ser batizado. Só vai receber um estudo bíblico para conhecer o caminho do Senhor melhor. E ali é batizado. Então o quinto passo é ser batizado. Batizado mergulhado nas águas. Um batismo que joga um pouquinho de água benta na cabeça, esse não é o batismo verdadeiro. É um batismo falso. É um batismo adulterado. Não é o batismo de Jesus. Então, uma condição para entrar no reino dos céus é ser batizado. Sexto passo, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ser perseverante. Aceitou o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Se arrependeu dos seus pecados, pediu o batismo, persevere até que Cristo volte. Fique firme no Senhor e vá se confirmando cada vez mais, fazendo um ano bíblico, lendo a Bíblia todinha em um ano. Se você separar 3 capítulos por dia e 5 no final de semana, você lê a Bíblia todinha em um ano. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Recapitulação. A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se.
terceiro passo é a confissão dos seus pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como Jesus foi. O sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando os ensinos da Bíblia. Em que devemos perseverar? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho. Que é um segredo para continuar firme e perseverante no Senhor? Não seja somente um ouvinte. Não seja um cristão passivo, mas seja um cristão ativo. Peça a Deus o dom de cantar. Se você não tem o dom de cantar, pregue a mensagem do Senhor. Ore pelas pessoas, pela salvação de sua família. Então, seja ativo na obra de Deus. Não entre somente na igreja, não seja somente um cristão de fala, mas seja um cristão na prática. Se envolva na obra de Deus. Faça parte da liderança da igreja também. Tenha esse desejo de servir ao Senhor. Compromisso de fé. Aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo, sim ou não? Compreende que aceitar a Cristo é, primeiro, confessar e abandonar os pecados. Segundo, seguir os mandamentos. Terceiro, ter experiência do batismo. Quarto, ser perseverante. Quinto, estar disposto a dar esses passos em sua vida? É seu desejo entregar a sua vida ao Senhor? Então, parabéns pela decisão, se você tomou a decisão de entregar a sua vida a Deus. Essa é a melhor de todas as decisões. Não deixe escapar e não deixe que o inimigo roube essa vontade de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Próximo estudo. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas. Este será o tema do próximo estudo. Até a próxima!